Nós queremos saudar a todos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus. E hoje o texto que nós vamos ler está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no verso 13 e 14. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós vivemos dias difíceis, não é verdade? Em todos os setores da vida do homem, em todos os campos. Mas sabemos que essa situação foi mencionada por Jesus no Evangelho de Lucas, que diz assim: homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. A cada dia, nós somos surpreendidos com situações que muitas das vezes nem imaginamos passar na vida familiar, na vida conjugal, no relacionamento com os filhos, diante de enfermidades que surgem, na vida profissional, e muitas vezes essas situações nos tornam reféns, sem que possamos ver a solução, não é verdade? Mas o texto lido fala de um Jesus que nos conhece. E quando aqui passou, provou de tudo que poderia o homem passar. Ele teve fome, ele teve sede, ele sentiu frio, ele teve dor, ele foi desprezado, incompreendido e até mesmo pela morte ele passou. Mas diante de tudo isso, ele foi mais do que vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele tem uma palavra para nós. E o texto lido mostra uma cena marcante, difícil até mesmo de se contemplar, não é verdade? Qual era a situação ali? Uma viúva, um filho único morto e um cortejo fúnebre. Essa situação era uma situação que não havia solução. As pessoas que ali estavam sem esperança, sem poder ver um futuro melhor, sem vida. Mas algo aconteceu de extraordinário. Jesus chega naquele lugar. E nós bem sabemos que quando Jesus chega, as coisas mudam, não é verdade? Basta nós olharmos para trás e vermos o que aconteceu conosco quando um dia conhecemos Jesus, não aquele Jesus de ouvir falar, um Jesus distante, mas um Jesus que nos conhece. A palavra de Deus, nesse texto, fala que Jesus ele vê a dor daquela mulher e vendo-a, ele teve compaixão. No meio da multidão, Jesus não olhou primeiro para o morto, mas ele olhou para aquela mãe. E hoje ele olha também para você que nos assiste, para mim, para todos nós, porque Jesus vê aquilo que está escondido, né? Ele vê a dor escondida, aquilo que está em oculto, ele vê o interior do homem, porque Jesus conhece o sofrimento, porque ele passou por tudo isso. Jesus se importa com o homem, ele nos conhece, pois somos obra-prima da criação. Ele nos fez imagem e semelhança. Então nós, como seres humanos, precisamos entender que Jesus conhece tudo. Ele veio aqui, esse mundo, passou por tudo para saber justamente tratar daquilo que às vezes nos traz constrangimento. Eu sempre falo que salvação não é o dia que eu mudei de religião, mas salvação começa quando entendemos que Jesus não só nos vê, mas também nos conhece, sabe de tudo sobre nós. Ele sabe da minha vida, da sua vida. Jesus não só vê também, mas ele se compadece. O texto que nós lemos diz assim: moveu-se de íntima compaixão. Não foi algo superficial, mas sim algo profundo, íntimo, verdadeiro. Ele sentiu a dor daquela mulher, ele se envolveu com aquela situação, aquilo incomodou ele. Nosso Deus não é indiferente. Ele se compadece de quem sofre. O sofrimento nosso, o sofrimento do homem, sempre o sensibiliza.
Nós nos lembramos que quando, certa ocasião, ele viu uma multidão, diz o texto que ele teve compaixão porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Meus amados, o homem sem uma experiência com Deus, ele está assim, às vezes andando sem direção, vulnerável às situações que nos cercam a cada dia, às vezes confuso, sem ter quem o proteja, quem o diga sim ou não. Mas o texto que lemos fala que ele moveu-se de íntima compaixão. Louvado seja Deus! Uma palavra que parecia impossível naquele momento. Ele disse para aquela mulher, não chores. Ele fala para você hoje também, não chores. Humanamente falando, não fazia sentido, concorda? Uma viúva com um filho morto, e ele diz, não chores. Como não chorar diante da morte? Como não chorar diante de perdas, às vezes de alguém importante para nós? Como não chorar diante de perda de algo de valor na nossa vida? Mas uma coisa é certa e podemos afirmar, Jesus não estava ignorando a dor daquela mulher, nem a sua. Ele estava anunciando que algo iria mudar, porque como nós falamos, quando Jesus chega, as coisas mudam. Jesus interrompe o cortejo. Diz o texto, e chegando-se, tocou o esquife. O cortejo parou. E aí um detalhe que eu quero falar para vocês. A caminhada que era para a morte foi interrompida. O fim não acontece, pois ele se fez presente. Jesus é conhecido como Emanuel, Deus conosco. A história muda, um novo momento surge naquela circunstância. Quando Jesus entra na nossa vida, o caminho que leva para a morte é interrompido. Porque agora, quando nós olhamos para frente, não vemos a morte, mas vemos o início de uma vida que é eterna. Aquilo que eu mais necessito, que mais você, que mais o homem deseja, é ter uma vida que não conhece a morte. E essa vida, Jesus trouxe, ele disse, eu vim para que tenhais vida e vida abundante. O texto fala que a vida voltou. Jovem, eu te digo, levanta-te. Que palavra maravilhosa para alguém que está vivendo um momento difícil como aquela mulher estava. E o que aconteceu quando ele disse essa palavra? O morto se levantou. A vida onde havia morte. É interessante, Jesus faz isso, ele transforma a morte em vida. Esperança onde havia fim, onde estava totalmente sem esperança. Porque o Senhor, quando restaura, Ele restaura, a restauração é completa. Deus abençoa o homem em todos os campos. Aquela mulher saiu de casa chorando, sem esperança, derrotada. Mas ela voltou de que maneira? Após aquele momento com Jesus, ela voltou com vida, ela voltou com alegria, ela voltou com o fruto do milagre operado por Deus. Porque quando Jesus entra na nossa história, na nossa vida, muda tudo, muda tudo. Hoje, pode até haver pessoas que estão nos assistindo com corações tristes, claro. Às vezes, sem esperança, situações que parecem mortas, ou seja, sem solução. Mas Ele está presente hoje aqui. E Ele continua dizendo, não chores. Não porque a dor não exista, não é verdade? Não porque os problemas desapareceram, não. Mas porque Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação. Permita, hoje, permita que Jesus toque sua vida. Porque Ele quer interromper aquilo que te leva à morte, Ele quer interromper aquilo que te traz tristeza, Ele quer interromper aquilo que traz circunstâncias adversas. Ele quer abençoar a sua vida. A morte
não pertence ao homem. O homem que muitas vezes se encontra perdido, pode agora encher o seu coração de esperança. Era tudo que aconteceu naquele momento. E hoje nós podemos afirmar, hoje é dia de salvação. Porque quando Jesus se aproxima, quando Jesus começa a fazer parte da nossa vida, a história muda, a vida vence a morte. Há um louvor que nós cantamos que diz assim, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Jesus está vivo. Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. Por isso que Paulo diz, tragada foi a morte na vitória. Ele se encontra vivo. A morte não pôde detê-lo, porque no terceiro dia Ele ressuscitou e melhor, continua operando na vida do homem que crê. Aquela mulher voltou para casa totalmente diferente. Ela agora volta alegre. Ela volta com um milagre ao seu lado, porque ela conheceu o poder de Deus. E eu pergunto, você, meu irmão, minha irmã, você conheceu o poder de Deus? Você já pôde viver essa experiência? A pergunta que eu faço a você, a todos que nos assistem, você vai sair desse culto do mesmo jeito que começou? Jesus quer mudar a sua realidade. E a palavra de ordem hoje, para mim, para você, para todos que nos ouvem, é não chores, porque Jesus está presente. O Deus Emanuel, o Deus conosco, se faz presente. E a palavra nos afirma que ela não volta vazia, mas antes realiza o que apraz o Senhor. E o que o Senhor quer nessa noite é tirar o choro, é tirar a incerteza, é tirar a dor, é tirar a solidão, é tirar tudo aquilo que pode levá-lo a chorar. E hoje Ele quer que você, como aquela mulher, termine esse culto diferente, alegre, vendo à frente uma situação nova. Por um Deus, não quero dizer que você vai ficar livre dos problemas, mas quero dizer que diante dos problemas você vai poder recorrer a esse Deus. É esse Deus que tem poder até mesmo sobre a morte. Que você possa receber uma grande bênção do Senhor, possa buscar o Senhor e Ele, por certo, vai se revelar ao seu coração. Oremos glorificando ao nosso Deus. Te adoramos, eterno Deus. Te bendizemos porque essa experiência nos traz uma certeza, que nos momentos difíceis nós podemos recorrer a esse Deus Todo-Poderoso. Receba esse período, abençoa os lares, as famílias que nos assistem. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus.